Olá, nós do Grupo de Estudos Interdisciplinares em Teologia temos a honra aqui de receber o pastor Irani conosco para uma entrevista. Ele foi o preletor do 4º Proclamar e temos então a alegria de recebê-lo. Pastor Irani, é um prazer tê-lo aqui conosco. E nós temos então algumas perguntas ao pastor Irani. A primeira pergunta que eu faço ao pastor Irani é com relação ao custo do discipulado. Pastor Irani, o discipulado cristão, seguir a Jesus Cristo, envolve um custo? Que custo é esse? E como esse custo tem sido barateado por muitas igrejas ao longo do nosso país? É um prazer estar com vocês, que Deus os abençoe. Bem, a pergunta é sobre modo pertinente, porque nós vivemos um tempo de fato de um barateio do Evangelho totalmente descabido, contrário aos preceitos estabelecidos nos Evangelhos, na narrativa da vida de Jesus. E é totalmente dispar esse baratear do Evangelho que traz consigo uma vida de descompromisso, uma vida do estilo que eu vou viver segundo os meus próprios preceitos, os meus próprios princípios, na verdade um relativismo de vida, totalmente dispar com o que a mensagem do Evangelho requer. Há um preço sim, e o preço é alto a pagar. As Escrituras descrevem esse preço alto a pagar, trazendo consigo expressões profundas do tipo renunciar. Negar a si mesmo é renunciar. E renunciar é a atitude de abster-se de algo prazeroso. É algo que eu quero, é algo que você quer como pecador, mas que esse algo sumariamente contraria os preceitos estabelecidos na palavra do Senhor. Então eu preciso renunciar, e considere que renunciar é um alto preço. A Escritura ainda descreve como termos de tomar a cruz, que é uma identificação com o sofrimento, com a morte de Jesus, como sendo a nossa própria morte, morte para o mundo, o negar os princípios que esse mundo propõe, para assumirmos então uma vida com base na identificação com Jesus, isto é, quem Ele é, o sofrimento que teve, a sua morte e então os seus preceitos. Pastor, é um prazer tê-lo senhor aqui conosco. E uma das mensagens do pastor, o pastor mencionou sobre seguir a Jesus naquela época era algo atrativo. E um dos motivos, o senhor mencionou que eram os milagres que ele fazia, aí as pessoas, a multidão seguia ele por causa disso. Hoje em dia nós vemos que as pessoas oferecem milagres a muitas igrejas, pastores chamando um público através dos milagres. Como o senhor vê isso? E no que isso implicaria para aqueles que querem seguir a Jesus? Excelente consideração do pastor Rafael. E de fato, seguir a Jesus naquele contexto era tanto atrativo quanto conveniente. Considere que Jesus diz aos seus discípulos, repreendendo a multidão que estava seguindo, não por causa dos milagres que ele tinha feito, porque tais milagres ratificavam quem ele de fato era, o Messias, o Cristo, mas estavam seguindo Jesus por causa dos pães e peixes que ele havia multiplicado. A ideia é que estavam seguindo Jesus por causa de uma boca livre e também pelo espetáculo que os milagres propunham. Isso atraía a multidão, isso servia também de confiança para os próprios discípulos que até aquela altura não compreendiam ainda a natureza dos termos da salvação envolvidos para que de fato seguissem Jesus Cristo. E aqueles que querem seguir Jesus, respondendo à sua pergunta mais direta, devem considerar que hoje em dia há muitas reuniões denominadas de igrejas que até falam no nome de Jesus, e esses lugares juntam grande número de pessoas que sumariamente estão ali para presenciar, continuando como era naquele contexto, um espetáculo de milagres. E as pessoas não estão ali por considerarem quem Jesus é. As pessoas não estão ali por considerarem os termos da salvação, até porque isso não é explícito. É um espetáculo de milagres, é o dar ocasião para que demônios se manifestem, entrevista com demônios e algo do tipo, coisas essas que Jesus não deu ênfase, mas que as pessoas insistem em dar. E isso se constitui desvirtuar o que é de fato o caminho do discipulado, como o Dr. Fares falou aqui para nós. Isso se constitui desvio do que é a suprema fonte do seguir Jesus Cristo, que novamente é uma identificação com Ele, com a sua morte e então com os seus preceitos. Segui-lo não pelo que Ele pode fazer em termos de me dar a cura que eu preciso ou dos bens materiais que eu almejo,
mas segui-lo no sentido de considerá-lo quem ele é e o que ele fez. Ele é Senhor e ele é Salvador. Muito bem, pastor. A minha pergunta ainda é relacionada a missões. Eu percebo que existe uma dicotomia, se eu posso chamar assim. Escuto muito ainda em mensagens dos missionários que vão pregar e daqueles que oram. Eu escuto muito isso ainda, inclusive em algumas igrejas bem renomadas, né? Como é que o senhor vê esse tipo de teologia e qual o principal ensino de um pastor relativo à missão na igreja? O que não pode faltar nesse ensino teológico na área de teologia de missões? Pastor Pedro, eu diria que a sua pergunta é sobremodo pertinente. E eu tenho o privilégio de servir ao Senhor como diretor de missões do Ministério MCG, Ministério Cristão Global. Tem sido um privilégio, já temos desenvolvido trabalho na África, trabalho aqui na América do Sul, alcançando a Venezuela. Estamos em viagem programada também para a Colômbia. E de fato, essa dicotomia é muito comum em nossas igrejas. E eu tenho sido um crítico assíduo por causa da posição que eu ocupo como diretor de missões. Parece que essa é uma forma de amenizar o peso de consciência sobre aqueles que não estão dispostos a irem fazer a obra. A ideia parece que é assim: o missionário vai, então ele é os meus pés e eu fico aqui só orando e parece que isso é suficiente. E a igreja perde de vista que isso é uma espécie de terceirização da obra missionária. Jesus não chamou esses para tão somente contribuir e outros irem, esses para orar e outros irem. Não, todos nós somos chamados a ir. A ordem de Jesus, ir por todo mundo e pregar o Evangelho, é uma ordem para todos aqueles que se identificam com Ele, com a sua morte, sua ressurreição e então os seus preceitos. Aquele que conhece Cristo, ele faz a sua obra. Aqueles que se dispõem a irem mais distante, claro que vamos orar, claro que vamos contribuir, mas não vamos nos escorar numa espécie de alívio da nossa consciência. Eu não estou indo, aquele está. Certa vez, num programa de evangelização de uma igreja que eu trabalhei aqui, e fomos então para o sinal com um grupo de pessoas, e de repente tinha um irmão que vinha com uma latinha de refrigerante e um lanche, e eu disse: cadê os folhetos que você não está entregando? O que ele tinha feito? Ele contratou um flanelinha desse que fica ali no sinal, ele deu um dinheiro para ele, o camarada entregar os folhetos. Não, já estão sendo entregues os folhetos. Então, perdeu a dimensão do serviço. Orar é importante, contribuir é importante, mas o chamado do cristão, no preço do discipulado, está incluso o ir. Eu vou a outras nações, eu vou lá no meu trabalho, eu vou à minha vizinhança, a igreja precisa ir. E aí permita-me, pastor Pedro, estender um pouco uma aplicação. Na igreja que eu sou pastor, por exemplo, eu tive que proibir o grupo de evangelismo. Não tem mais grupo de evangelismo na minha igreja. Porque eu observei ao longo do tempo que nossas igrejas se acomodaram, entendendo que a tarefa do evangelizar limita-se àquele grupo. E então quando eu proibi na igreja, por que eu proibi? Não em termos de tirania, não, mas em termos de ensino. O ensino levou a igreja a compreender isso. Em que sentido? Que a igreja vai evangelizar durante a semana em cada lugar que estiver. Os irmãos vão evangelizar os seus vizinhos, vão evangelizar no trabalho, vão aproveitar, abrir a porta das suas casas para fazer estudo bíblico, para chamar crianças. E Deus tem nos abençoado sobremaneira com o número de visitantes que chegam e de pessoas que chegam até nosso escritório para tomar uma decisão. E como você conheceu o Evangelho? Não, eu estava fazendo um curso bíblico com o irmão fulano de tal, com o irmão tal. Então a igreja inteira envolvida na dinâmica do evangelizar e do convidar pessoas para virem à igreja. Então não precisamos de um grupo que se reúne para especificamente um dia da semana sair para evangelizar. Não, nós, a igreja inteira, evangeliza a semana inteira, sem a necessidade de uma reunião formal para isso. É o transpirar quem é Jesus, a obra que ele veio realizar e nossa identificação com ele. Muito bem, nós estamos chegando ao final de nossa entrevista. De antemão já agradecer ao pastor Irani pela sua disponibilidade, né? E deixar sempre estendido o convite para ele voltar a Juazeiro do Norte, nos edificar com a pregação da Palavra de Deus e, ao mesmo tempo, o espaço cedido aqui no nosso grupo para entrevistas, para estudos, está destinado a ele. Nós queremos encerrar, então, com a seguinte pergunta: qual a importância de um evento da dimensão do Proclamar? Que impacto isso pode trazer para uma cidade? Na sua opinião, isso tem contribuído
para o discipulado cristão no meio dos batistas regulares e também falar um pouco de um evento que tem em sua igreja, na cidade de Remanso, um evento chamado A Caminhada da Bíblia, como tem sido feito esse evento e se isso corresponde a uma das atividades evangelísticas também lá da sua igreja. Obrigado pela oportunidade e sim, outras vezes que tiver a ocasião será sobremodo oportuna para compartilhar com vocês esse tempo, né? Agradecer a Deus pela vida de vocês que têm empreendido esse programa para informar, para traduzir conhecimento. Isso é fantástico em nossos dias. Aproveitando então a mídia e a oportunidade de divulgar a palavra do Senhor em sua genuína essência. Bem, eu diria que um evento como esse contribui e muito. A começar, eu diria, pela rica oportunidade de servir. Nós somos chamados para isso. Alguém disse, se não servir, para que serve? Então, encarar cada oportunidade como essa como sendo uma ocasião de glorificar a Deus através do nosso empenho, do nosso esforço. Então, primeiro, a oportunidade de servir. Segundo, o privilégio de proporcionar-nos a comunhão. A comunhão do serviço no aspecto de organização que tem, vocês com certeza podem testemunhar que têm vivido dias de intensa comunhão e estender o aspecto da comunhão ao encontro dos membros de nossas igrejas. Eu preciso dizer isso, talvez se você não é batista regular, está nos acompanhando em nosso programa, não vai compreender em todos os termos, mas aquele que é batista regular sabe e vai concordar comigo que ao longo da história nós temos sido um povo tímido. Nós temos sido um povo tímido no sentido de não aproveitar a força que nós temos quando dependemos do Senhor e nos unimos. Parece que nós nos isolamos em nossos guetos locais, se posso assim, sem agravar qualquer um dizendo isso, mas nos isolamos em nossos guetos e perdemos de fazer um empreendimento dessa dimensão, dessa amplitude, tendo a rica oportunidade de expor ao descrente, de expor à sociedade que há um povo comprometido com Deus, há um povo comprometido com a escritura do ensino verdadeiro, porque há muitos que estão hoje pregando a palavra, asseverando seguir Jesus, mas com propostas que sumariamente contrariam o evangelho em sua essência. E vez por outra nós ficamos somente na plateia, nós os vemos progredir no sentido de eventos, os vemos progredir no sentido de acesso às mídias, eles permeiam as oportunidades televisivas que têm, as oportunidades através de rádio, e nós ficamos ali limitados, tímidos, quando poderíamos empregar maior força. Então, um evento como esse ajuda-nos no serviço, ajuda-nos na comunhão, ajuda-nos na divulgação do evangelho genuíno em sua essência, porque a televisão está bombardeada de ensinos questionáveis, e então auxilia-nos também a desafiar a igreja no aspecto de evangelizar, de sair, de assumir um compromisso de orar por pessoas, de convidar essa pessoa a estar se dispondo a vir um evento como esse. Então, são inúmeros benefícios que trazem para nós. E também a ideia de, eu diria, se contrapor a essa timidez nossa, de que nossos irmãos, as menores igrejas que temos espalhadas, chegarem num evento como esse e terem aquele senso de, nossa, nós não somos tão pequenos assim, nós não somos tão poucos assim. E dar a ideia de, quando olha para a dimensão do evento, dizer, rapaz, nós podemos fazer mais. E declarar, como a palavra do Senhor diz, em Deus faremos proezas. Na verdade, o nosso evento, falando da sua segunda parte da pergunta, o evento que temos lá na Igreja Batista Regular de Remanso, surge de um desafio da pregação sobre em Deus faremos proezas. A ideia era de desafiar a congregação a fazermos um evento de alcance municipal. Como fazê-lo? E lá tinha na cidade umas outras programações, por exemplo, o Dia do Evangélico. Mas era uma reunião que unia conceitos que contrariavam a nossa teologia. Então nós não nos associamos por discordar e entender que a diferença era drástica e não dava para manter a comunhão. Como, por exemplo, o convite era aberto a adventistas e testemunhas de Jeová. Então não tinha como a gente participar. Então veio a ideia de fazermos a comemoração do Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro. Nós então reunimos a igreja vestiu a camisa, lá nós somos quase 300 pessoas, mas por essa ocasião nós abrimos a oportunidade para os descrentes virem. Eles podem caminhar conosco
eles estão ali para caminhar em comemoração do Dia da Bíblia. É uma oportunidade. A organização é toda da igreja, os termos são todos da igreja, mas qualquer pessoa pode vir dentro daquilo que a igreja estabelece. Então nós caminhamos pelas principais avenidas da cidade, começamos distribuindo 400 Bíblias, fomos para 800. Nesse último evento distribuímos 2.500 Bíblias. Além de folhetos, cultos diários, uma semana inteira de programação, cultos na feira, visitas aos hospitais, evangelismo intenso. E fechamos, dizemos com chave de ouro, no domingo à tarde uma caminhada até a praça pública. E então ali fazemos um evento grande e tem muitos descrentes. E Deus é testemunha do nosso compromisso com o Evangelho. E pessoas têm se rendido a Cristo. Amém. Têm chegado lá e têm nos elogiado. Nós não tínhamos nenhum apoio da prefeitura de nada, mas agora nós recebemos o apoio, não que fomos atrás, mas porque viram a dimensão do trabalho que a gente tem feito. Então é uma excelente oportunidade, traz um avivamento para a igreja, porque se unem no exercício daquele evento e o fruto é simplesmente incrível. Fazemos um pós-encontro, um culto de ações de graças e as bênçãos que são contadas são fantásticas, de cada um na sua área, com a sua função e penso e deixo o desafio aqui. Nossa igreja, nosso movimento Batista Regular no Cariri pode fazer um evento dessa dimensão, uma caminhada da Bíblia, pode fazer algo semelhante e fazer um impacto da palavra do Senhor nesta cidade, porque graças a Deus, Deus tem nos acrescido o número e tem nos abençoado. E vamos então aproveitar a oportunidade de usar esses irmãos, essas pessoas que Deus nos tem dado, para deixarmos mais de lado essa timidez e glorificarmos ao Senhor com o empenho do nosso serviço. Nós queremos agradecer a sua atenção e agradecer também a disponibilidade do pastor Irani, que está aqui conosco. E até o próximo encontro, querendo Deus, e muito obrigado por sua atenção.